controle das finanças públicas federais. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está aqui conosco é o secretário do Tesouro Nacional, Arno Hugo Augustin Filho. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Arno, eu queria passar para o Beto fazer uma pergunta para a gente introduzirmos no assunto da dívida pública. Doutor Arno, o estoque da dívida pública federal fechou o mês de fevereiro com 1,67 trilhão. A pergunta é a seguinte: quanto é o custo médio, qual é o custo médio atual desse carregamento dessa dívida, levando-se em conta que alguns títulos são atrelados a índices de inflação e outros são atrelados à taxa Selic, que hoje está em 11,75. A nossa dívida de 1 trilhão e 600 bilhões, ela é basicamente dívida interna. Uma parcela dela, 85 bilhões, é de dívida externa, portanto, atrelada a moedas estrangeiras e a uma determinada remuneração, uma determinada taxa. Na média, o custo de carregamento é algo em torno de 11,9, portanto, pouco acima da Selic. Esse custo de carregamento ele pode ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo da Selic, pelo seguinte motivo. Nós lançamos boa parte dos nossos títulos e procuramos aumentar, inclusive, títulos pré-fixados, ou seja, títulos que não variam com a Selic. Né? São taxas pré-fixadas de longo prazo e, portanto, eles carregam uma expectativa do passado sobre a taxa de juros. Né? Todos sabem que a taxa de juros no Brasil já teve patamares bem altos, nós ainda temos títulos lançados naquele período. E esse aumento dos títulos pré-fixados que a gente vem fazendo ao longo do tempo, ele nos garante que numa situação de aumento da taxa Selic, a dívida não vai crescer na mesma velocidade. Pelo contrário, ela vai eventualmente ter uma rentabilidade, um custo para o país menor. Vou dar um dado interessante disto. Na crise, em 2008, nós tivemos, a crise começou em 2008, a dívida líquida do setor público ela caiu. Por que ela caiu? Porque quando teve a crise, aumentou, houve uma desvalorização do real e aumentou a moeda estrangeira, o dólar, e essa parte da nossa dívida, portanto, diminuiu, na medida em que, em reais, ela passa a ter um valor menor, e principalmente porque nós temos hoje nós somos, na dívida líquida, credores líquidos, ou seja, nós temos mais moeda estrangeira nas nossas reservas, que são administradas pelo Banco Central, do que temos dívida externa. Então, em havendo a desvalorização, isso diminui a nossa dívida líquida. No passado era exatamente o contrário. E assim também a Selic. A parcela em Selic é menor hoje. Portanto, se há necessidade de política monetária para controle da inflação, o país não necessariamente vai gastar tanto quanto gastava no passado para isso. Então, por isso há essa separação. Uma coisa é a Selic, que tem o objetivo de política monetária, mas parte dos nossos títulos são ainda atrelados à Selic e, portanto, assim, o custo de carregamento ele varia em torno da Selic. Sempre se falou que quando aumenta meio ponto de percentagem na Selic, há um grande impacto em torno no Tesouro Nacional. Qual é esse impacto de fato, para a gente sair um pouco desse campo especulativo, que cada um dá um número? Qual é o impacto para cada meio ponto da Selic, qual é o impacto no Tesouro Nacional? Há um impacto direto que é decorrente da parcela de títulos que está em Selic. E há um impacto indireto que é decorrente do efeito desse aumento da Selic nos títulos pré-fixados. Né? Ou seja, quando aumenta a Selic, evidentemente que os títulos pré-fixados, que nós lançamos também, eles tendem a aumentar. Ou se a expectativa com o aumento da Selic é que no longo prazo vai cair a Selic, então isso pode aí ter um efeito contrário. Então, esta curva, né, entre as duas coisas faz com que a gente faça uma projeção, a gente não divulga um número, olha, cada centavo de cada aumento, mas eu vou dar um número aproximado para que você tenha uma ideia. Aproximadamente cada ponto a mais de Selic significa algo em torno de 10 bilhões ao ano
a mais de dívida pública. Então, meio ponto, né, significa ao longo de um ano 5 bilhões, algo em torno disso. Essa é uma estimativa bem realista, algo em torno disso. Agora, nós não fazemos uma conta, olha, o efeito é esse, o Tesouro está dizendo que o efeito é esse. Por que a gente não faz isso? Se nós disser isso, nós vamos estar também embutindo na conta a nossa previsão de pré-fixado, porque isso é necessário para fazer a conta, o efeito. E esse tipo de, como a gente lança os títulos, né? Toda semana a gente faz os nossos leilões de venda de títulos, então o mercado financeiro tem algumas coisas que a gente prefere não dar a versão do Tesouro, não dar a estatística do Tesouro, e uma delas é essa. Mas o efeito é algo em torno de 10 bilhões ao ano para cada ponto a mais da Selic, que é um número aproximado bem preciso. Doutor Arno, se o senhor me permite, eu gostaria de voltar àquele tema já mencionado da emissão de moeda. No Brasil não emite mais moeda, emite títulos, mas como nós dissemos naquela hora, outros países emitem, e há uma preocupação do governo muito evidente em relação à inundação de dólares na economia mundial, e gostaria de saber que impactos isso pode ter para dificultar esses mecanismos de controle das nossas contas públicas. Eu acho muito importante essa questão, porque nós no Brasil temos discutido, penso, pouco a política fiscal dos outros países, né? Ou seja, nós temos tido, no caso brasileiro, nós ainda temos um pequeno déficit nominal em torno de 2% do PIB. O déficit nominal da Inglaterra no ano passado foi de 10% do PIB. O déficit nominal dos Estados Unidos no ano passado foi de 9% do PIB. O déficit nominal da Comunidade Europeia foi algo em torno de 6% do PIB. Então, não é que nós não emitimos, nós emitimos moeda, evidentemente, como todos os países, mas para efeitos de circulação, não para efeitos de financiamento. Esses países têm tido uma política fiscal diferenciada, e um dos efeitos dessa política fiscal e também a política monetária desses países é a desvalorização das suas moedas frente a outros. Então, a desvalorização do dólar frente ao real, ou, né, falando inversamente, a valorização do real perante o dólar, traz grande prejuízo aos países, como é o caso do Brasil. Por quê? Porque com isto as nossas exportações são dificultadas e são facilitadas as exportações desses países. Um risco até de desindustrialização no Brasil. Então, nós temos tido uma grande preocupação com o câmbio e temos procurado melhorar a nossa posição em termos de capacidade de exportação através de políticas que evitem a valorização excessiva do real e que permitam uma competitividade do Brasil em relação a outras moedas. Mas isto é uma consequência, o valor do câmbio, quando ele é flutuante, como é no Brasil, entendemos que deve continuar a ser flutuante, ele é uma consequência da política do próprio país e também dos outros países. Se os outros países têm uma política monetária mais frouxa, se os outros países têm uma política fiscal mais frouxa, isso tende a criar problemas para nós. Então, por isso que o nosso ministro Guido Mantega, inclusive, usou a expressão guerra cambial. Né? Ou seja, que é uma forma que esses países têm encontrado de melhorar a sua situação em termos de exportações. Mas ele é uma forma também que tem, do ponto de vista das sociedades internas, outras consequências não positivas, e a principal é a própria evolução da dívida desses países, que tem aumentado até pela sua situação fiscal pior do que a de países. Antigamente a gente sempre achava que o Brasil tinha uma situação fiscal não boa, né, que esses países tinham uma situação excelente, né? Essa situação tem se alterado significativamente e achamos que essas melhorias que o Brasil tem conseguido, elas devem continuar e vão permitir cada vez mais um país que cresça sem grandes transtornos como ele já teve no passado. É porque isso levaria um desdobramento dessa questão, porque se nós nos concentramos muito na preocupação em torno da responsabilidade fiscal interna, ela não pode estar desconectada de uma suposta, para efeito gráfico, irresponsabilidade fiscal de outros países cuja economias são muito mais predominantes na economia internacional, que afetam a nossa economia
E, portanto, o nosso processo de responsabilidade fiscal também. Exatamente. Há aqui o mundo hoje tem essas relações muito fortes entre os países, né? É muito difícil você ter sucesso nessa ou naquela política sem considerar o quadro internacional. Está aí a recente crise na qual, felizmente, o Brasil conseguiu ter um desempenho bom, mas isso sempre nos afeta, né? Então, a preocupação com a forma como os outros países vêm evoluindo, a própria questão do sistema financeiro internacional, ou seja, na maneira como nós precisamos, na visão do governo brasileiro, melhorar os controles, né? Evitar que hajam crises decorrentes, como ocorreu nessa crise financeira que nós tivemos em 2009, final de 2008 e alguma coisa ainda em 2010, decorrente de falta de controle, né? Nos países ditos, né, com maior desenvolvimento, com maior capacidade institucional, optaram por uma política muito pouco controlada. E uma das questões importantes é as regras dos seus sistemas financeiros, as taxas de juros, ou seja, nós entendemos que esse país tem feito uma política monetária bem diferente da nossa, e, portanto, isso tende a fazer com que as suas moedas se desvalorizem, isso dá uma competitividade maior para o produto desses países em relação aos de países como o Brasil, e por isso a gente tem se preocupado muito em não permitir que o câmbio, tomado medidas objetivas para que o câmbio não se valorize demais e o real não se valorize demais. Como é que é feito esse acompanhamento da lei da responsabilidade fiscal, não só no âmbito federal, como também nos estados e municípios? Haja visto que os estados e municípios são também, em grande parte, devedores da União. Então, como é que o Tesouro Nacional age no acompanhamento da lei da responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal, ela estabeleceu e deu ao Senado, a própria Constituição já havia dado essa atribuição ao Senado, e ao Tesouro Nacional, por delegação do Senado, de fazer o acompanhamento da situação dos entes federados. Nós temos feito isso de maneiras diversas. Uma delas são os programas de dívida. A maior parte dos estados tem conosco acordos decorrentes das renegociações que foram feitas das suas antigas dívidas mobiliárias. Hoje os estados e municípios não podem mais lançar dívida mobiliária, ou seja, eles não podem lançar títulos. Eles têm que ter as dívidas contratuais com bancos ou com a União, como é o caso da boa parte das dívidas que eles ainda têm. Então, nós temos programas pelo qual anualmente nós vamos nos estados, discutimos com a área fiscal dos estados a sua situação fiscal. É feito um programa de acompanhamento de situação fiscal, então qual é a projeção de crescimento de receita, qual é os investimentos, despesa pessoal, etc. E com isso a gente auxilia, né? Ou seja, a gente faz um debate, é uma coisa muito proativa, os programas são propostos pelos estados, ou seja, é absolutamente respeitada a autonomia federativa, nós damos muita importância para esse respeito, mas é feito um acompanhamento. O retorno que a gente tem é muito bom, né? Seguido, eu sou algum governador comentar comigo. E quando não há cumprimento da lei de responsabilidade fiscal? No caso da lei de responsabilidade fiscal e das metas, há diferentes tipos de possibilidades de penalização. Mas a mais importante delas, vamos fixar nela, é que quando o Estado não consegue cumprir a legislação, cumprir, por exemplo, os limites da lei de responsabilidade fiscal, ele está proibido de contratar financiamento. Portanto, essa é uma das penalidades mais importantes e é por isso que nós autorizamos cada operação de crédito do Estado e município. Porque para fazer isso nós temos que verificar se aquele Estado ou município está cumprindo a legislação de uma forma geral, mas em especial a LRF. Então, por exemplo, se um Estado ou município não cumpre o gasto mínimo com educação ou com saúde, a penalidade dele é não poder ter a garantia da União para os seus empréstimos internacionais. Se o Estado ou município não está cumprindo os limites de pessoal, ele não pode contrair financiamento. Às vezes o Estado não cumpre e mesmo assim ele consegue obter, porque ele consegue alguma opinião judicial, uma decisão judicial que permita. Mas esse controle que a gente faz tem por objetivo fazer
com que os estados e os municípios melhorem a sua situação fiscal e cumpram a legislação. E tem funcionado? Tem. Eu acho que o Brasil tem melhorado muito nesse aspecto. A gente enxerga a situação fiscal dos estados hoje de uma forma bem melhor. Eu já fui secretário de Fazenda de Estado e de município e nos tempos anteriores, há mais tempo, eu acho que a situação fiscal geral dos estados era bem pior e dos municípios também. Mas ainda há muito a fazer, ou seja, eu não diria que esse é um assunto resolvido no Brasil. Mas Quais são os problemas que ainda persistem? Eu entendo que é preciso que nas esferas municipais, esferas estaduais, nós possamos ter uma situação de longo prazo mais adequada. Então, boa parte dos estados e municípios ainda tem dificuldades com a questão previdenciária, eles ainda têm dificuldades, por exemplo, para manter ritmo de investimento. É uma coisa para nós importante. Achamos que o Brasil, de uma forma geral, ele precisa que todas as esferas, inclusive a União, possam ter um ritmo de investimento mais forte e despesas correntes menores. Por que isso? Porque o Brasil vem crescendo muito e vai continuar a crescer muito, esperamos, nos próximos anos. E para isso é preciso que a infraestrutura que é colocada à disposição da sociedade e que permita o crescimento, ela ande em linha com o crescimento. O Brasil já teve que parar de crescer porque ele não tinha energia elétrica. Né? Isso significou o quê? Que estados e principalmente a União não tinham investido como devia em energia elétrica. Agora, não pode deixar que não haja estrada, não pode deixar que os portos não tenham condição de atender o crescimento do comércio exterior, a questão dos aeroportos, ainda uma questão muito preocupante no Brasil. Enfim, você precisa que o setor público tenha capacidade de investimento. Se você não tiver isto, isso causa problemas para o investimento. Então, recuperar isso, melhorar mais a situação fiscal, de tal forma que você possa ter um investimento sempre presente, não apenas, você tem um ano em que esse ou aquele estado ou município consiga investir com mais força e depois ele não consegue manter esse ritmo. Então, isso a gente acha que... Mas é um processo. Eu sou muito otimista, eu enxergo a coisa de uma forma muito positiva, acho que houve avanços significativos. Doutor Arno, vamos mudar um pouquinho o tema aqui para a dívida externa. Alguns analistas assinalam que nos últimos anos houve uma troca da dívida externa por uma dívida interna. Eu gostaria de saber, primeiro, se o senhor concorda com essa expressão e explicasse para nós, operacionalmente, o que aconteceu, por que ela teria sido realizada. É verdade, o Brasil hoje tem uma dívida externa bem pequena. Né? Nós temos 1 trilhão e 600 bilhões de dívida total, e apenas 85 bilhões em reais, né, algo em torno de 50 bilhões de dólares, em dívida externa. Por que isso ocorreu? Porque o Brasil foi tendo condição de fazer o financiamento do seu setor público a partir da própria situação interna do Brasil. Não é mais tão necessário a dívida externa. Aliás, o Brasil hoje, a rigor, não tem dívida externa. Por quê? Porque o volume das nossas reservas é bem maior do que a nossa dívida. Né? Então, nós temos reservas que permitem ao Brasil ser aquilo que a gente chama de credor líquido, ou seja, nós temos mais moeda estrangeira do que nós temos dívida no exterior. Por que a gente não paga toda a dívida? Por exemplo, alguém poderia perguntar, mas se o Brasil tem mais reserva do que dívida, por que ele não paga a sua dívida externa e deixa de existir? Porque nós achamos que ela tem uma função econômica muito importante. O setor público, ele mantém dívida externa porque isso faz com que o Brasil tenha uma curva de títulos, ou seja, tem uma referência para que as empresas brasileiras, que essas sim eventualmente têm interesse e é importante para o crescimento, possam se financiar no exterior. Então, a existência de uma dívida pública faz com que o Brasil, país, tenha uma determinada curva de títulos e essa curva serve de referência. Então, as nossas empresas públicas ou privadas, elas podem ir ao exterior e isso tem ocorrido muito, ou seja, se financiar através do mercado internacional. Isso ajuda o nosso crescimento e ajuda o nosso desenvolvimento. Por essa razão, o comportamento da STN, da Secretaria do Tesouro, no que concerne a dívida interna e externa é diferente. A dívida interna é para financiar a área fiscal. A dívida externa não.
nós fazemos emissões que a gente chama de qualitativas, ou seja, elas têm por objetivo construir a melhor curva para o país, ou seja, elas não têm objetivo de... Todos os anos, inclusive a dívida externa, vem diminuindo e vai continuar a diminuir. Ou seja, porque a gente não emite com o objetivo de se financiar, a gente emite com o objetivo de que tenha uma boa curva, né? Isso permitiu taxas muito baixas. Por exemplo, nós fizemos a nossa última emissão de 10 anos com a taxa de 4,55 em moeda estrangeira, que é uma taxa baixa, né? Uma taxa mais baixa da história. Quer dizer, nossos títulos lançados lá no exterior vão remunerar quem adquirir esse título em 4,55 ao ano. Taxa de 10 anos. Uma é uma taxa muito... E o título tem validade de 10 anos. No caso, o título de 10 anos. Nós já fizemos emissões, por exemplo, em reais. Esse exemplo que eu dei de 4,55 é em dólar. Nós fizemos emissão em reais de algo de 8,80. A nossa última emissão em real foi de 8,85. Ou seja, uma taxa muito baixa, bem abaixo da Selic, por exemplo. Né? Então, o investidor estrangeiro enxerga o Brasil com muito otimismo, isso que significa uma taxa baixa. Por essa razão, inclusive, que a gente tem grau de investimento hoje e a gente tem, inclusive, uma questão que talvez nem seja tão desejável, que é a entrada muito forte de investidor estrangeiro para aplicar no Brasil. As metas de superávit primário. No próximo bloco, aguarde.